Olá, Josh Madakor aqui. Bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, falarei sobre minhas atividades diárias como analista de cibersegurança contratado na Microsoft. Este vídeo vem de um pedido de um espectador, do espectador 1500. Ele achou que seria uma boa ideia eu fazer uma minissérie falando sobre minhas atividades diárias e os diferentes trabalhos de cibersegurança que tive. Isso pode dar às pessoas uma visão melhor de como é um trabalho real e algumas das coisas que realmente faço. E talvez isso ajude a gerenciar expectativas ou dar algum tipo de orientação sobre onde você precisa focar seus estudos, esse tipo de coisa. Achei que seria uma ótima ideia, então vou seguir em frente e fazer a série. No vídeo de hoje, início da série, falarei sobre minha experiência de trabalho e atividades diárias como analista de segurança cibernética na Microsoft. Vou explicar o motivo das aspas aéreas em um segundo. Lembre-se, eu era contratado neste papel. Já mencionei este trabalho no canal antes. Se você viu o vídeo sobre a síndrome do impostor, mostrei a descrição do trabalho e mencionei que só atendia cerca de 10% dos requisitos exigidos. Acabei de alguma forma conseguindo uma entrevista e basicamente acabei sendo contratado. Então vá e assista aquele vídeo depois deste se você ainda não assistiu. É bem interessante. Acho que vai fornecer muitos insights e te ajudar. Então, antes de entrar muito no trabalho, eu disse que tinha o título de analista de segurança. Mas, quando comecei a trabalhar, ficou claro que meu trabalho era mais de um gerente de projetos de cibersegurança, escritor técnico, com um pouco de análise no final. Era principalmente gerenciamento de programas e escrita técnica, o que acabou sendo muito interessante e divertido para mim. Então, apenas lembre-se disso. E talvez até quando você se candidatar a empregos no futuro, é por isso que eu sempre digo para não confiar na descrição do trabalho, nem no seu título e tudo mais, porque muitas vezes os empregadores não sabem o que colocar na descrição do trabalho, então eles apenas escrevem algo lá, mas você pode acabar fazendo algo totalmente diferente, o que você vai entender conforme eu explicar este trabalho, mas apenas tenha isso em mente, eu só queria jogar isso para fora. Então, antes de eu começar o dia, hoje eu vou explicar basicamente o que acabou sendo este trabalho. O objetivo principal deste papel era construir o que chamamos de benchmark de segurança do Azure. O benchmark de segurança do Azure é uma lista de verificação simplificada de ações que você pode tomar para proteger seus recursos no Azure. Esse benchmark é projetado para facilitar a proteção de qualquer recurso na plataforma. Para mapear, mapeamento de controles. Center for Internet Security para controles National Institute of Standards and Technology, 853. Se você é uma loja National Institute of Standards and Technology 853, você pode pegar nosso padrão de segurança Azure que construímos e dizer: ok, quero implementar o controle de acesso, como faço isso com o padrão de segurança Azure. Uma lista de ações para garantir a segurança de cada serviço único no Azure. Por exemplo, se você pesquisar no Google padrão de segurança Azure, o primeiro documento listará essas ações. Trabalhei bastante nisso com minha equipe, envolvido na versão 1. Para construir o padrão, baixaria a documentação do servidor SQL Azure, banco de dados SQL Azure, e usaria o conjunto de controle National Institute of Standards and Technology 853, que são famílias de controle básicas para garantir seu ambiente. Em geral, são apenas controles realmente básicos, não necessariamente específicos para o Azure ou qualquer outro lugar. Você pode fazer para garantir seu ambiente nessas áreas dadas. Basicamente, o que faríamos para construir padrões de segurança? Para diferentes serviços no Azure, iríamos descer pelas famílias de controle. Farei isso em um nível bem alto, como se fôssemos descer pelas famílias de controle. 853, então eu clicaria em controle de acesso, por exemplo. E esses são um monte de controles diferentes que você pode implementar. Eu escolheria um que talvez seja mais aplicável ao servidor SQL. Então, por exemplo, talvez tentativas de login sem sucesso. Então, talvez leríamos isso e pensaríamos, ok, como podemos limitar tentativas de login sem sucesso contra o servidor SQL Azure? Então, meio que olharíamos através desta documentação e descobriríamos como isso é possível, porque você pode autenticar no servidor SQL de algumas maneiras diferentes. Você pode usar a autenticação do Windows ou pode usar o provedor de identidade integrado dentro do servidor SQL. Então talvez falássemos sobre maneiras que você pode limitar, por exemplo, este controle específico. Falamos sobre maneiras que você pode limitar tentativas de login contra o servidor SQL Azure, como algo assim. Basicamente, passaríamos por todos esses controles e famílias de controle. Alguns deles não fariam sentido implementar em cada serviço. Por exemplo, para conscientização e treinamento, talvez não criemos um benchmark específico para o SQL Server, mas sim um mais geral para todo o Azure. Então, alguns desses não se aplicarão, mas para os que se aplicam, meio que construímos esse benchmark pode parecer algo assim. E então, este é o produto final de um benchmark ou linha de base de segurança do Azure para o Azure SQL Server, MySQL e a Azure SQL Database.
Então acaba parecendo algo assim, com uma espécie de família de controle própria que construímos. Não copiamos o National Institute of Standards and Technology Center for Internet Security ou qualquer outra coisa. Criamos nosso benchmark de segurança derivado disso e do conjunto de controles do Center for Internet Security específico para o Azure e seus serviços. Ele fornece passos concretos para implementar os controles e garantir a segurança do serviço. Resumindo, nós pegávamos os recursos no Azure, analisamos o Center for Internet Security e o National Institute of Standards and Technology 853, verificamos os controles e criamos uma lista de verificação para implementar esses controles em cada recurso do Azure, que seria meu trabalho diário, já que ninguém pode ser especialista em todos os serviços do Azure. E há muitos serviços com os quais trabalhei onde eu nem mesmo sabia o que era o serviço ou como ele funcionava ou algo assim. Meu dia a dia seria, por exemplo, se meu chefe dissesse para começarmos a construir o benchmark de segurança para máquinas virtuais Azure, como a maioria conhece. Vou usar isso como exemplo. Então, criaríamos um rascunho inicial do benchmark de como proteger as máquinas virtuais, obteríamos a documentação da máquina virtual, os controles National Institute of Standards and Technology 853 e seguiríamos isso. Encontraríamos as coisas que fazem sentido e implementar como uma lista de verificação para proteger as máquinas virtuais, retiraríamos essas coisas e criaríamos um rascunho de benchmark de segurança Azure para máquinas virtuais Azure. E se pensássemos que algo estava faltando, por exemplo, se o National Institute of Standards and Technology diz que você deve controlar o número de logins falhos, você deve fazê-lo. Não é possível fazer isso em uma máquina virtual Azure. Isso seria considerado uma lacuna. Uma vez que todo esse tipo de rascunho esteja concluído, como o rascunho do benchmark de segurança Azure para máquinas virtuais, eu gostaria de levar isso para a equipe de gerenciamento de programas, para a equipe de gerenciamento de programas de máquinas virtuais Azure dentro da Microsoft, e dizer, ok, vamos passar por este benchmark. Por favor, dê uma olhada neste rascunho e nos avise se eu coloquei algo errado, que não faz sentido, se podemos melhorar, ou se não estamos utilizando uma ferramenta realmente útil que você já tem. Então, nós meio que iteraríamos nesse rascunho um pouco. Eu faria ajustes, voltaria para a equipe de gerenciamento de projetos, faria ajustes, voltaríamos para a equipe de gerenciamento de projetos, e quando conseguíssemos que parecesse realmente bom, teríamos uma espécie de revisão final e garantiríamos que tudo parecesse bom. E então, essencialmente, depois de verificarmos milhares de vezes, ou o que quer que seja, várias pessoas o verificaram, nós o enviaríamos para uma reunião final com esse cara e então ele o prepararia e o divulgaria ao público para um repositório público onde pode ser consumido pelo público em geral. Eu tive muitas reuniões com essa pessoa. Na verdade, eu era apenas um contratado, então você não vai me encontrar em lugar nenhum aqui, mas é meio legal. Isso é praticamente tudo o que eu fazia no meu dia a dia. Nós fazíamos todo o nosso trabalho no Azure DevOps, então tínhamos tarefas e itens de backlog para fazer coisas como criar rascunho para benchmark de máquina virtual, criar rascunho para benchmark de cofre de chaves, criar rascunho para benchmark de banco de dados, SQL Azure, e nós marcávamos esses itens à medida que eles avançavam e havia muita colaboração acontecendo, porque, como eu disse, nem todo mundo é especialista em todos os recursos do Azure, especialmente eu, então basicamente eu e outras pessoas da minha equipe apenas fazíamos o nosso melhor para criar a versão inicial de qualquer benchmark dado e então o levávamos para a equipe de gerenciamento de projetos, iterávamos nele com eles e então essencialmente o publicávamos. Então meu dia a dia seria uma série de diferentes etapas, como trabalhar no benchmark do Azure Kubernetes o máximo que eu pudesse e muitas vezes eu nem conseguia trabalhar nos benchmarks. Eu não tinha ideia do que o serviço era, então eu tinha na minha lista pessoal de coisas a fazer. Talvez eu começasse logo pela manhã, eu entraria online, faria login no Azure e começaria a brincar com alguns dos serviços do Azure só para conhecer como eles funcionavam e coisas assim. Então era muito experimentar e tempo de laboratório, o que é bem divertido. Eu aprendi bastante sobre o Azure em geral, tive que colaborar com muitas pessoas ao redor do mundo, há muitas pessoas no exterior, em outros países, é tão interessante. Eu sei que este vídeo não foi tão glamouroso como um dia na vida de um analista de segurança, onde eu estou bebendo café e esse tipo de coisa, mas de qualquer forma, espero que tenha sido útil. Deixe-me saber nos comentários se você quer ouvir mais ou menos, ou se eu falo demais, ou algo assim. Apenas me avise, me dê algum feedback, eu realmente apreciaria. Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado a todos os meus patrocinadores também. Agradeço muito a vocês e até o próximo vídeo. Tchau!